Paulo aos Coríntios. Hoje eu quero falar sobre a ceia, eu quero dar uma palavra sobre a ceia. E eu quero desmistificar a ceia do Senhor, porque existe uma mistificação muito grande no meio da igreja evangélica, em geral, com relação à ceia do Senhor. Existem mitos, e eu quero arrancar esse mito hoje, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, que a gente se liberte desses mitos. E se tiver dúvida, pode perguntar durante um momento, tá bom? Ficou bom, Diego, daquele... Ficou bom do trem aí, parou de doer? Que bom, graças a Deus. Diego teve essa semana uma semana de luta, bem violenta, com dor de cabeça, né? Pensou que era enxaqueca, mas depois descobriu que era sinusite, né? Graças a Deus, né? É assim. Tem coisa que é para os médicos mesmo, tem coisa que é para Deus fazer. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias e nós vamos cada um versículo, tá bom, Tênis? Até o versículo 34. Primeiro Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. A carta aos Coríntios foi uma carta que Paulo, o apóstolo, escreveu para corrigir a igreja. Porque Paulo ele saiu em vários lugares fundando igrejas. E depois ele voltava confirmando a liderança e aquelas igrejas. Só que ele agora estava preso porque estava pregando o evangelho, não estava roubando, mentindo, nem prostituindo, nem nada disso não. Ele estava pregando o evangelho e foi preso. E quando ele estava ali na prisão, chegavam os pastores, um dos pastores daquelas igrejas, e o visitaram na prisão. E levavam informações da igreja. Como é que Paulo sabia sobre o que está acontecendo na igreja? Foi até a pergunta que fizeram. Quem fez essa pergunta no estudo que nós estamos fazendo na quinta-feira? Acho que foi o Luiz. Como é que Paulo sabia dos problemas da igreja se ele estava preso? É porque o pastor da igreja ia lá e levava informação sobre a igreja. Paulo era o apóstolo. O apóstolo é aquele que vai, que abre trabalho, é aquele que traz vida no lugar, é aquela pessoa que é um pai daquela igreja, daquele povo que nasceu, né? Ali. Aí tem os outros ministérios. E ali Paulo recebeu informação daquela igreja de Corinto. E as informações não foram boas. E havia naquela igreja imoralidade, havia naquela igreja o uso e abuso dos dons espirituais, havia o uso e abuso dos dons espirituais, havia naquela igreja, né? Havia também uma desorganização na ceia do Senhor. Então hoje eu quero falar sobre a ceia do Senhor, depois a gente fala sobre os outros aspectos. Corinto era uma cidade promíscua, era uma cidade litorânea, uma região litorânea, né? E havia muita promiscuidade, Havia um culto a deus Artemis e a deusa Diana, e havia sacerdotisas, as prostitutas cultuais. E havia também os prostitutos cultuais, sabia? Havia mulheres que se prostituíam em adoração a deus Artemis, e havia também homens que se prostituíam em adoração àquelas deusas do sexo, né? Que era voltado para o sexo. Então Paulo, a igreja de Corinto nasceu nesse ambiente, um ambiente promíscuo, um ambiente de imoralidade, um ambiente de muita idolatria, certo? Havia muita idolatria. Quando Paulo fala sobre até a questão do sangue, por quê? Porque eles bebiam, os gregos, eles tinham a tradição de tomar um copo de sangue
para reforçar as entidades neles. Sabiam disso? Eles tomavam um copo de sangue que era para reforçar o poder das entidades que havia ali, certo? Então, havia também as carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Então, antes deles venderem as carnes, eles primeiro sacrificavam aos ídolos e depois vendiam no mercado. Por isso que Paulo, quando os irmãos se converteram, Paulo disse para eles assim, e ali os irmãos, Paulo disse, olha, vocês não vão no açougue comprar carne, vocês não ficam perguntando. Compra e consagra ao Senhor e come. Não fica perguntando, porque os irmãos ficavam preocupados. Será que essa carne é sacrificada a ídolos? Será que esse açougue aqui sacrificou a carne a ídolos? Que nem hoje, uma vez eu me lembrei, há muitos anos atrás, a irmã Zéza, uma amiga nossa, uma mulher de Deus mesmo, ela falou assim, pastor Jessé, tudo que eu compro, primeiro quando eu recebo meu pagamento, eu coloco as mãos e consagro ao Senhor. Depois, quando eu vou ao mercado, eu oro antes e digo, Senhor, coloca tua mão e me faz ficar cega para eu não comprar o que é desnecessário. Porque você sabia que às vezes esses mercados grandes, eles fazem pactos, sabia disso? Muitos deles fazem pacto, entrega aquele mercado a uma entidade que é para vender muito os comércios. Então existe isso ainda hoje, existia naquela época, certo? Então a gente tem que orar para se proteger, porque às vezes você chega lá e compra coisa que você nem precisava, que você podia esperar para comprar depois, mas aí você sai comprando, por quê? Porque você foi ludibriado e daqui a pouco você está endividado, devendo até os cabelos da cabeça, né? Então, mas Paulo pediu para os irmãos assim, olha, não fique perguntando, porque os irmãos perguntavam, chegavam no açougue, aí arrumava confusão, porque ele ia perguntar se o cara tinha oferecido aquela carne, e o açougueiro ficava com raiva, arrumava briga, né? Então Paulo disse, não pergunte. E aqui com relação à ceia, nós vamos falar hoje sobre isso, né, sobre a ceia, e eu gostaria de cada um ler esse versículo. Todos abriram, encontraram? Amém? O versículo 17 diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Alguém leu o versículo 18? Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês, entre vós. O 20. De sorte que, quando vós ajuntais no lugar, não para comer e cear a ceia do Senhor. O 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. E vos direis, louvar-vos-ei nisso, certamente que não vos dou. 24. 23. Pois recebi do Senhor que também lhe te entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 27. Por isso, aquele que comer o pão do Senhor ou beber o seu cálice, de modo que ofenda a outro do Senhor, estará pecando contra o corpo e contra o sangue do Senhor.
se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Vamos falar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor fale conosco, que nos esclareça, traga clareza sobre a Tua palavra e que nós possamos, Deus, através desse ensinamento, crescermos, recebermos vida do céu para continuar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a ceia do Senhor, primeiro eu quero falar o que não é a ceia. O que não é a ceia. O versículo 17 ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Amém? Em primeiro lugar, a ceia não é uma coisa para anjo, irmão. Eu fazia parte de uma igreja e no dia da ceia, os irmãos que tivessem pecado, ele ia lá na frente, confessava o pecado e às vezes ainda era disciplinado. Ficava 3 meses sem poder cear, né? Era 3 meses sem poder cear. Aí depois botava em comunhão. Às vezes tinha casos que era 6 meses. Não é, a Bíblia não fala sobre isso. Ah, então quer dizer, eu estou ceando, significa que eu não estou em pecado, eu estou certinho, eu estou 100%. Então isso vira um ensinamento hipócrita. Por quê? Porque às vezes você come a ceia, aí o irmão está santo, o irmão está tomando a ceia, está santo, está mais santo do que aquele que não tomou. Isso vira hipocrisia. Então a ceia não é isso. A ceia não é para quem não pecou. Não é para quem não pecou. Tá? Não se assustem. Mas, porque eu pequei, eu não vou tomar a ceia do Senhor, eu não posso tomar a ceia. Não, ele não está dizendo isso. Paulo está orientando aqui algo muito importante. Ele está falando sobre a divisão. Havia divisão na igreja. Havia panelinhas. É uma coisa que eu morro de preocupação, não digo de medo, porque o medo é fé ao contrário e atrai. Mas eu tenho muita preocupação com isso, com panelinhas. Porque uma igreja cheia de panelinha é uma igreja fadada à falência, à destruição, ao fracasso, né? Porque está cheio de panelinha. O grupinho do Gesso, o grupinho do pastor Gessé, o grupinho do Guilherme, o grupinho do Jorim, o grupinho do Diego. Então fica aquela questão de grupinhos. E não é isso. Paulo estava batendo forte em cima disso aqui, que estava acontecendo na igreja. Ele diz aqui, há divisões, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa. É importante às vezes que haja certas coisas, para mostrar quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Infelizmente, né? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Aí vem Paulo dizendo no versículo 20, vocês não estão se reunindo para comer a ceia, vocês estão se reunindo para comer uma refeição. Isso não é a ceia. Na igreja primitiva, havia chamada lá em Judas, na epístola de Judas, acho que no versículo 19, 24, alguma coisa, ele diz assim, que sobre as festas de amor. As festas de amor é a celebração, é a ceia do Senhor. E essas festas eram o seguinte, você pega, vamos supor, o GCLL. Hoje eles vão comer o quê? Frango. Aí pega aquela comida que eles vão comer hoje e traz para a reunião. O Jorim vai comer lá uma carne de porco lá, né? Traz para a reunião. Aí o Guilherme
vai lá comer uma lasanha, traz ele e a família, traz a comida que era para eles comer em casa, eles trazem para a reunião. E naquela celebração mistura aquela comida e cada um pega um pouco da comida do outro. É a partilha, né? É a partilha. De vez em quando o Diego mais a Fran vai lá em casa para a gente fazer uma partilha, né? A gente vai na casa deles também fazer essa partilha. Então isso é muito bom. Então é partilhar, é você, cada um pega a sua comida que você ia comer, a sua refeição, aquela refeição que você ia fazer. Hoje é domingo, eu fiz o meu almoço para hoje, então hoje é o dia de celebrar a ceia do Senhor, eu vou pegar esse almoço e vou levar para a igreja. Mas acontece que muitas vezes aconteceu, no nosso meio já aconteceu. Às vezes era dia de celebrar a ceia, cada um vai trazer uma coisa. Aí tem gente que trazia coisa que nem ele queria comer. Já aconteceu isso no nosso meio. Pessoas trazer coisa que assim, tipo, desfazendo. Isso é desfazer, é menosprezar, é rejeitar. Isso aí é pecado. Isso aí que é o pecado de não poder, de você na celebração da ceia. Eu vou levar o resto que eu tenho aqui, né? Eu vou pegar o resto, o que eu não como na minha casa mesmo, eu vou levar isso aqui. Como muitas vezes você vai ajudar, eu vejo uma cesta básica aí que o feijão, o arroz está todo quebrado, parece xerém, né? Aí eu tenho uma cesta básica, aí enche o peito que tem uma cesta básica. Você chega lá um feijão duro que demora 2 dias para cozinhar, o arroz todo espatifado, todo quebrado, e ainda enche o peito dizendo que deu umas festas, eu estou dando festa. Eu já vi isso. Aquele feijão vencido, velho. Às vezes até com bicho, já vi também. Entendeu? Então tá lá. O irmão está precisando. Irmão, vamos fazer uma cesta aqui para ajudar o irmão. Aí, esse feijão que já venceu, está cheio de bicho. Leva esse aqui na cesta. Isso é pecado. É a motivação que está no coração. Então, na ceia, o que eles faziam? Havia aqueles crentes ricos, levava picanha, filé mignon, para a ceia. Aí quando chegava na hora da ceia, aquele irmão que levou o bife boião, que era o que ele tinha para comer, ele levou. O outro que levou a sardinha, aquela sardinha, lá na minha terra tem uma sardinha chamada pior sem ela. Alguém já ouviu falar nessa sardinha? É uma sardinha que quando você frita ela aqui, o quarteirão todinho sente o cheiro. E todo mundo sabe que você está passando dificuldade, que você está comendo a pior sem ela. Porque o negócio está feio na sua casa. Por isso que o nome é pior sem ela, isso é lá de Recife. Né? Então todo mundo sabe que aquela pessoa está passando dificuldade, está na pior sem ela. Mas mesmo assim o irmão tem a pior sem ela, ele vai trazer a pior sem ela para comer. Aí quando chegava na ceia, o que acontecia? Aqueles irmãos que levavam o melhor se juntavam com aquele outro também. Eu levei picanha, eu vou me juntar com o Gerson que trouxe filé mignon. Peraí, Gerson, vamos comer junto aqui nós. E pegava a comida junto com aquele. E deixava o irmão do bife boião para lá. Deixava o irmão do pior sem ela também para lá. Então isso era divisão na ceia. Isso era comer sem discernir o corpo do Senhor. Eles não sabiam, eles não estavam discernindo que a igreja é um corpo e todos são importantes. O seu dedo midinho, ele é tão importante, tão necessário quanto o seu dedão, quanto o dedo do pé, quanto o seu joelho, quanto o seu olho. É o corpo. E a ceia, ela quer mostrar isso, a importância do corpo de Cristo. Todos são importantes, ninguém é melhor do que ninguém. Tem gente que agora me chame de senhor pastor. Agora o pessoal não quer ser mais pastor, quer ser apóstolo. Aí eu sou apóstolo, ou bispo, né? Aí acha que o título, ele chega, enche o peito, parece um pavão, né? Enche o peito e... Cara, o pastor, o apóstolo, o bispo, ele não
não é maior do que um membro da igreja, não. Todos são a mesma coisa. Você sabe que, se você sabe que eu sou maior do que você, responsabilidade. Eu sou maior do que você só nisso, em responsabilidade. Deus vai cobrar de mim a sua vida. Deus vai cobrar da minha vida o que eu fiz com você. O que você fez com as ovelhas que eu entreguei nas suas mãos para você cuidar? Aí sim, é a responsabilidade. É por isso que o diabo procura atacar quem? O líder que está na frente, na intenção de espalhar o rebanho, certo? Então nós precisamos ter esse entendimento. A ceia não é uma coisa individualizada, é do corpo, é de todos. Então eu vou fazer, aí eu vou comer, eu vou celebrar com meu irmão, eu vou procurar levar até o meu melhor. Aí eu vou levar o meu melhor, porque eu vou estar com o meu irmão, eu vou celebrar junto com o meu irmão, né? Teve uma vez, assim, eu até, eu cheguei para a pessoa, não era porque, uma coisa é a pessoa não ter condição, né? Às vezes você não tem condição, aí a gente pede, irmão, cada um traz um refrigerante para o almoço. Aí você não tem condição, fica bem com vergonha e tudo, mas traz. Aí você traz lá aquele refrigerante que... Refrigerante, direto ao assunto. Mas você tem condição, e propositadamente, você faz aniversário, você toma Coca-Cola, Fanta, Guaraná, mas porque é uma atividade com os irmãos da igreja, aí você pega o refrigerante e traz. E você não quer tomar o refrigerante, você quer tomar a Coca-Cola que o outro trouxe. Não é assim? Você não quer tomar o seu refrigerante que você trouxe. Você quer tomar a Coca-Cola, quer tomar a Fanta. Quer dizer, o que você está fazendo? Você está desvalorizando um momento, uma celebração importantíssima, que é a comunhão do corpo de Cristo. A ceia é para isso, é para esclarecer, a ceia é para mostrar a manifestação, a partilha do corpo. Todos somos iguais, ninguém é maior, ninguém é melhor, ninguém é mais bonito, mais santo, mais consagrado, mais ungido do que o outro, não. Todos nós somos iguais, nós somos corpo de Cristo, amém? Amém. Cada um tem uma participação diferente. Um tem uma participação no louvor, tem um chamado, tem um dom para louvar, outro tem um dom para fazer teatro, outro tem um dom para pregar, para falar, outro tem um dom para evangelizar. Ontem nós fomos lá no pastor Edivaldo, há muitos anos atrás, quando nós começamos as comunidades em Brasília, o pastor Edivaldo ele trabalhava com evangelização nas ruas, e passava o filme A Cruz e o Punhal em um Ferro de Chamas. E muitas vezes enfrentou bandido lá no seu Toró, muitas vezes ele passou situação apertada. E sempre ganhou muitas almas fazendo esse trabalho. E agora ele voltou. Ontem a gente foi apreciar o trabalho. Eu achei maravilhoso, como a Cláudia falou. Foi maravilhoso. Estava muito frio, né? Ontem fez frio à noite. Mas aí foi um trabalho muito bom, ao ar livre, né? Eu fui lá para prestigiar aquele trabalho. Então, amados, nós precisamos entender, em primeiro lugar, a ceia não é para santo. Entendeu? Fale para a pessoa do seu lado, a ceia não é para santo. Agora fale para ele, a ceia é para o corpo de Cristo. Independente do que você esteja, você é digno de participar. Eu não sou digno, eu não sou digno. Na igreja que eu fiz parte, tinha vezes na ceia, que tinha irmão que jogava o pão debaixo do banco, com medo de ser castigado. E tomava o copo assim, com a mão tremendo, não era porque na hora da pregação sobre a ceia era uma acusação tão grande, que o diabo vai pegar você, porque vai acontecer, e vai não sei o quê. Meu irmão, nós somos livres. O diabo vai pegar você não, você é livre, você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E você foi chamado para celebrar a morte e a volta de Jesus. Então nós precisamos entender isso.
Depois, muitas vezes, a pessoa ceia, nós temos que ter cuidado, em segundo lugar, para não cearmos com falta de propósito. O versículo 20 ao 22 diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Paulo estava descendo o cajado, porque tinha gente que chegava de uma vez. Aqui, aconteceu já aqui também. Tinha gente que às vezes chegava, avançava a mesa, saía comendo e esquecia dos outros. E uma vez eu falei, não, agora não, lembra disso, sabe? Que eu falei agora que vai comer primeiro as crianças, né? Lembra disso? Que primeiro as crianças, depois as pessoas idosas, depois os outros. Pronto. Já para evitar do bambambam bonitinho que chegava na igreja, na hora da ceia, queria entrar na frente, um jovem, né? Queria entrar na frente e sair comendo mais do que todo mundo, escolher o melhor e deixar os outros chupando o dedo. E Paulo fala aqui que muitos ficavam até sem comer na ceia, porque os glutões avançavam a mesa e comia mesmo e não deixavam para ninguém. E havia os que se embriagavam, porque a ceia, ela não era essa tacinha de vinho, nesse pedacinho de pão, não, a ceia era uma refeição mesmo. Suco, né? Hã? Não era suco, era vinho. Não era suco, era o vinho mesmo. Só que tinha aqueles irmãos que bebiam a ponto de ficar bêbado. Saia de lá, irmão, Pai do Senhor, meu irmão, né? Carregado de tão bêbado que ficava. A história mostra isso. A igreja de Corinto, a igreja pentecostal. E os irmãos manjavam. Então Paulo repreendeu eles por causa disso. A glutonaria, a bebedice que havia, né? Então Paulo disse: não vos louvo, não assino embaixo o que vocês estão fazendo, não concordo, vocês não estão louvando o Senhor, vocês estão escandalizando o reino de Deus. Do versículo 23 ao 25, aí ele mostra qual é a ordenação da ceia, a ordenança. Porque eu recebi do Senhor. Paulo diz que a ordenança da ceia, ele recebeu do Senhor. Você sabe que muita coisa Paulo recebeu por revelação de Deus. Desde a sua conversão, Paulo não estava entre os 12 apóstolos. Então ele foi chamado apóstolo, por quê? Ele teve uma experiência viva com Cristo. No versículo 24, ele vai dizer aqui, que tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O propósito da ceia, irmãos, é relembrarmos o que Jesus passou, a paixão de Cristo, a ressurreição do Senhor. Quando eu estou ceando, eu tenho que ter essa memória. Não é ficar aquela também, que nem, novamente eu voltando para o meu início da minha fé, os irmãos, irmão, Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está no sepulcro, ele não está mais na cruz, ele está vivo, ele está aqui, ele está entre nós, e nós devemos celebrar a ceia com alegria. Obrigado, Jesus ressuscitou, Jesus vive, isso está vivo na minha memória, ele está aqui, ele está em nosso meio. Precisamos celebrar a ceia com essa mentalidade, né? Depois ele diz assim: fazei isto em memória de mim. Versículo 25, né? Ele diz aqui: porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Está vendo? O ser humano é esquecido. Jesus estabeleceu a ceia como um marco para nós estarmos sempre lembrando de que um dia Ele entregou a vida dele por nós. Uma vez eu vi um pastor, achei bacana quando ele falou isso, ele falou: Jesus estabeleceu a ceia, porque se Ele não tivesse estabelecido a ceia, nós já tínhamos esquecido. Não existia mais nem igreja, porque o ser humano esquece muito fácil das coisas, muito rápido, muito rápido. Às vezes você esquece de um bem que a pessoa te faz, mas o mal você guarda para o resto da vida, aquilo ali, fica mais sempre batendo naquela tecla, mas esquece o bem, esquece as coisas boas, né? Então, fazer em memória de mim. O propósito da ceia é uma memorização, é uma lembrança do que Jesus fez por nós e de que Ele está presente em nosso meio. Aí tem os perigos. Agora, quais são os perigos de celebrar a ceia indignamente? E, aliás, o que significa indignamente? Quem está indigno de celebrar a ceia? Versículo 27 ao 29, ele diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Beber indignamente vai se tornar réu. Réu vai receber juízo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é comer sem discernir o corpo? É comer fazendo divisão na igreja, discriminando as pessoas, fazendo panelinha, se achando melhor do que o outro. É isso aí. Quem não pode tomar ceia é esse tipo de elemento. Mas ele pode tomar? Pode. Examinando. Eu vou me examinar. Será que eu estou com panelinha na igreja? Será que eu estou com diferença com algum irmão? Será que eu estou indiferente, tratando mal, rejeitando? Você não é obrigado, preste atenção, irmãos. Guarda essa frase com você. Você não é obrigado a gostar de ninguém. Você não é obrigado a gostar de mim. Eu não sou obrigado a gostar de vocês. Sabia disso? Mas eu sou obrigado a te amar. Amar e gostar é diferente. Gostar é quando a gente tem afinidade com aquela pessoa. Então a gente gosta de estar com aquela pessoa, a gente gosta de rir com aquela pessoa, gosta de conversar com aquela pessoa, a gente sente falta daquela pessoa quando ela não está perto de nós. Isso é gostar. Agora, amar é o quê? Amar é socorrer aquela pessoa, é servir aquela pessoa, mesmo sem gostar. Ele está precisando de mim, eu não gosto dele, mas eu vou ajudar. E eu não vou ajudar para dizer assim: está vendo, seu miserável? Aí, ó, está vendo? Você agora está precisando de mim. Não é desse jeito. Não é desse jeito. O amor vai fazer com que eu ajude a pessoa na necessidade dela, porque eu tenho Cristo na minha vida. E Cristo me colocou o amor dele no meu coração. E o amor dele faz com que eu ajude as pessoas nas suas necessidades. Deixa eu revelar para vocês aqui. Eu ajudo as pessoas não é porque eu sou bonzinho, nem que eu sou quase anjo, não. Eu ajudo por amor. O amor de Cristo. Às vezes eu até nem gosto da pessoa, mas eu ajudo. Nem gosto, nem vou com a cara dela. Ai, meu Deus, vem cá, Jesus, me ajuda. Me ajuda a gostar. Porque eu tenho que amar, né? Eu tenho que amar. Graças a Deus vocês podem ficar tranquilos que aqui não tem ninguém que eu não gosto, não. Eu gosto de todos vocês. Eu gosto de todos vocês, sinto falta. Estou sentindo, o Luiz não veio hoje, sentindo falta dele aqui, né? Eu gosto de todos vocês, fica tranquilo, tá bom? Não tem nenhum inimigo meu aqui não. Amém, amado? Mas assim, você não fique preocupado quando as pessoas dizem: ah, fulano não gosta de mim. Se você não gosta, não gosta mesmo.
daí? É um direito seu. Você é obrigado a gostar de ninguém. Agora, amar sim. Amor é o quê? Ação. Eu vou me mobilizar. Eu vou agir para ajudar, para socorrer aquela pessoa na sua necessidade. E eu não vou socorrer para me exaltar, não. Aí, tá vendo? Ó, fez isso comigo, agora está precisando miserável, está precisando de mim. Toma aí, ó, toma. Não é com essa intenção. Não é. Se for com essa intenção, não é amor. Não é amor. É melhor nem fazer. Porque se você fizer isso, você está trazendo mais juízo para a sua vida. Então, é o que a palavra de Deus fala. Se eu sei, eu estou ceando, eu vou participar da ceia, com picuinha, com divisão, com facção dentro da igreja, né? O que vai acontecer? Eu vou atrair juízo para a minha vida. Eu vou atrair juízo. Aí a Bíblia diz aqui depois, no versículo 30 ao 32, ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Hoje, de uns tempos para cá, que eu vim entender. Eu fazia parte de uma igreja que as pessoas oravam tanto, era tanta oração, mas 90% dos crentes daquela igreja era tudo doente. Era. E depois que eu vim entender, depois que eu estudei isso aqui, que eu vim entender por que aquelas pessoas eram tão doentes. Porque celebravam a ceia, mas, por exemplo, ia para o círculo da oração, passava o dia todo orando. Terminava o ciclo da oração, juntava as panelinhas, um aqui, outro ali, falando mal dos irmãos. Você viu o vestido da irmã? Você viu o sapato daquela irmã? Você viu aquela irmã parece que cortou o cabelo? Você viu, sabe? Fofoca. Fofoca. Espírito de fofoca. Aquela irmã, sei lá, acho que está adulterando, botou um brinco. Aquela mulher casada botou o brinco, acho que ela já está querendo largar o marido dela, está querendo arrumar outro homem. Eu era da igreja assim. Eu congregava num grupo que era desse jeito. Infelizmente, as pessoas... E vivia doente. Por quê? É disciplina. É a disciplina de Deus. Deus disciplina quem ama. Para não perder, para não ir para o inferno, Deus permite com que a doença venha uma em cima da outra, em cima daquela pessoa. Que é para uma hora ver se ela acorda e diz: ô Senhor, eu estou fazendo besteira. Né? Eu estou fazendo besteira. Então... é isso aí. É perigoso cear nessas condições. Como é que nós devemos cear? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperar uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, como é que eu vou celebrar a ceia? Eu vou celebrar honrando meu irmão. Honrando. Eu não sei qual é a parte do corpo de Jesus que você é. Você pode ser o pescoço, você pode ser um dedo, você pode ser o joelho, você pode ser um pé, você pode ser uma perna, um braço, uma barriga. Não importa o que você é, qual a parte do corpo que você está inserido. O que importa é que você faz parte do corpo de Cristo e você é importante. Não importa qual a sua participação. Ah, eu queria ter tantos dons, tantos talentos, mas não tem. Se contente com o que Deus deu para você. E Deus dá, se você buscar em oração, se você pedir a Deus, Deus dá para você. Os dons espirituais, eles são dados através da oração. Nós recebemos dons espirituais orando. Ah, eu acho tão bonito a pessoa ter um dom de revelação, acha bonito? Vai orar que Deus vai dar. Paga o preço. A única coisa que é de graça é a salvação, tá, irmãos? A salvação, ela é de graça. Você não paga nada, né? Você não vai... a irmã, uma vez, depois eu comecei a enxergar, eu digo: Deus, o sacrifício de Jesus foi tão caro. Ele perdeu quase 5 litros de sangue ali naquela cruz, porque é o que o nosso corpo comporta, e Jesus perdeu todo ali, pela humanidade. E o cabelo que a mulher cortou vai para o inferno, porque ela não corta cabelo. Que é isso, gente? Porque ela usou uma maquiagem.
porque ela usou uma calça comprida. Isso é ensinamento de homens. Isso não é bíblico. Isso é heresia. E muita gente está indo para o inferno com essas baboseiras na cabeça. E ensinando essas baboseiras também. O pastor não gostou. Uma vez um amigo meu chegou e falou assim, é porque a tatuagem, lá na Bíblia está escrito que ai daquele que marca o corpo. Eu falei, deixa eu te falar um negócio, vem cá. Eu não tenho nenhuma tatuagem, eu não gosto. Também não acho bonito. Nem gosto e nem acho bonito. Acho horrível a pessoa cheia de tatuagem. Mas o corpo é dela, é problema dela. É problema dela. Agora eu não vou usar a Bíblia para condenar a pessoa. Porque aquela marca no corpo que a Bíblia fala lá em Ezequiel, era a brasa, era tipo esses gados, quando a pessoa cria gado, eles não pegam ferro e marca, né? E marca com aquele ferro. Era daquele jeito essa marca, que as pessoas recebiam. A pessoa recebia uma marca no corpo, identificando qual ídolo que ela pertencia. A qual ídolo que ela pertencia. Então ela marcava o corpo com aquela coisa, doía aquilo. Aquilo doía. Dói, né? Que é ferro quente. Certo? A tatuagem também dói, o pessoal faz aí, né? Teve gente que tem que encher a cara de conhaque para poder fazer a tatuagem. Então assim, mas a pessoa faz, é problema dela. Ela acha bonita, ela se sente bem, é problema dela. Né? Eu acho feio, até a tatuagemzinha, às vezes ela fecha pequenininha, um beija-flor, acho até bonitinho. Mas a pessoa enche a cabeça, tatuagem na cabeça, tatuagem na cara, tatuagem no braço, tatuagem nas pernas. Miséria, o sangue de Jesus tem poder. Mas é Ele, Deus. É com Ele, Deus. Eu não sou o dono da vida dele, quem é dono é Jesus. Amém, amados? Então nós precisamos entender isso. Nós somos o corpo de Cristo. E a celebração da ceia do Senhor é a celebração do corpo. É a celebração do corpo. Então eu tenho que discernir, eu estou discernindo. O meu irmão, ele é tão importante quanto aquele ali é tão importante quanto aquele. Então eu estou discernindo o corpo. Uma criança, tem uma criança na igreja. Ah, essa criança chata, não sei o quê. Está no corpo. É o corpo de Cristo. É o corpo. Certo? E eu tenho que respeitar. Todos nós somos o corpo de Cristo. Então a Bíblia não diz assim, tem que batizar para poder cear, tem que casar para poder cear. Eu estava até contando com minha esposa hoje. Tinha uma irmã com 40 anos de crente numa igreja, lá em Recife. A mulher tinha mais de 40 anos de crente. Batizada com o Espírito Santo, ó. Batizada com o Espírito Santo. Deus usava ela em profecia. E o pastor da igreja não aceitava que ela fosse batizada porque ela morava com... Não aceitava que ela ceasse. Não, é que ela ceasse. Porque não batia, ela não era batizada, não podia batizar. Porque era brigada com o homem lá. E o velho ruim que só dizia, não caso. Aí é que o homem implicava mesmo. O homem não era crente. Quando sabia que ela só podia se tornar membro a partir do momento que ela casou, aí que o velho ficava, ô velho ruim, viu? Ô velho ruim. Depois que ele morreu, que ela batizou. Ele teve que morrer. Seja ruim não, viu? Senão você vai embora. Sua mulher fica aí para outra. Seja um bom marido, né, amor? Seja um bom marido, viu? Senão sua mulher vai... Esposa, né? Hã? Uma boa esposa. É, uma boa esposa. Seja um bom marido, ame sua esposa. Senão você vai e a mulher fica aí. Você vai arrumar outro que vai ser pai dos seus filhos, que vai ser dono da casa que você construiu, que vai ser dono do carro que você comprou, porque você foi ruim com a sua esposa, tratou mal. Entendeu? Ame sua esposa. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar a esposa igual nós temos o mesmo cuidado com o nosso corpo. Eita, foi dolorosa. Amém, amados? Então nós somos membros do corpo, nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo. E temos que valorizar. Nada de panelinha, nada de fofoquinha, falar da vida do irmão. Ah, porque aquele irmão, aquela irmã. Meu irmão, cada um está no processo. Tem uns que estão no processo já tá até com a senha para subir. De tão preparado que ele está. Mas tem outros que ainda estão no processo de preparação. Deus ainda está amassando
carro, pegando ele, vem cá, ainda não é hora. Está entendendo? É um processo. A igreja é o grande hospital de Deus. Aqui não tem ninguém perfeito, todos nós temos defeito. Estamos no processo. Eu tenho tanto defeito, quem sabe a minha mulher e Deus. E eu. Amém? Vamos ficar de pé, amados? Vamos agradecer a Deus, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo em Cristo. Amém? Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Esses dias o Guilherme na sala estava sem vinho, eu falei para ele, o pessoal está perguntando por vocês, tá? Né? É porque nós somos um corpo, a gente sente falta. Amém? Em nome de Jesus. Ele começa a falar, cadê o Guilherme na sala, pastor, né? Ele sempre pega. Então aí, em nome de Jesus. É bom, a gente está com saudade do Matinai, o Matinai está lá no Pará, feio que só a Cláudia que achou bonito, mas tem saudade dele. Né? Irmão Luiz não veio hoje, está saudade, a gente sente saudade dos irmãos. Isso é corpo, é saber que todos são importantes. Amém? Todos são importantes, ninguém é melhor. Eu caí, meu irmão, vamos ajudar o irmão a se levantar, caiu, levanta. Caiu, quebrou a venta, quebrou os dentes, levanta, vamos lá. Vamos ajudar a botar o dente de novo, vamos ajudar a arrumar as ventas que estão quebradas. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos levantou como igreja. Obrigado porque nós somos um corpo, nós somos um só corpo em Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós que estamos aqui somos teus filhos, somos a tua igreja. E a igreja é a expressão viva de Cristo na terra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja mantendo em nós essa unidade, essa comunhão, Senhor, essa satisfação de estar uns com os outros. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo mesmo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. E cure as feridas da alma. Cure o corpo, Senhor, as doenças do corpo. Cure as finanças, Senhor, daqueles que estão atravessando por momentos de dificuldade financeira. Abre portas de emprego. Senhor, opera milagres na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria cantar um cântico.